Quarta-feira passada, nós oferecemos ali no Mackenzie um culto em ações de graças, ao meio-dia, como sempre fazemos, e era um culto alusivo, foi um culto alusivo à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele ambiente em que nem todos professam a mesma fé, apesar da instituição ser uma instituição confessional, nós temos pessoas de várias crenças, alunos, estudantes, colaboradores, que livremente podem ter as suas convicções. Um deles, de maneira muito franca, alguém com quem eu tenho conversado nos últimos 5 anos, em vários momentos, ele me fez uma pergunta bem objetiva, bem franca, talvez até um pouco dura e incisiva, e que eu trago aqui como reflexão para iniciar esse sermão. Ele disse: reverendo, eu entendi a sua mensagem, e eu entendi o que significa a ressurreição de Jesus Cristo para aqueles que nele creem. Mas a pergunta que eu lhe faço, de maneira muito franca, é: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Na hora em que ele falou dessa maneira, respeitosamente, carinhosamente, inclusive, com todo cuidado, me chamando de reverendo e tudo mais, eu confesso que eu fiquei impactado, porque eu fiquei pensando assim: como alguém, depois de um culto tão maravilhoso como esse, de uma pregação, de uma ênfase na pessoa de Jesus Cristo e na sua ressurreição, pergunta-se: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, que implicações isso traz de maneira prática para a minha vida? O que amanhã, quinta-feira, o culto tinha sido na quarta, vai mudar na minha vida por Cristo ter ressuscitado ou não? Além de ser relembrado ano após ano, como eu sou relembrado do Natal e de outras festas do calendário cívico, religioso, o que faz a ressurreição de Jesus Cristo significar algo para alguém? Para você, por exemplo, que está aqui. Logo cedo, hoje, quando tomávamos café, eu e Séfora comentávamos que havia uma tradição, e alguns que nasceram e se criaram na igreja lembram, da gente, nesse domingo, fazer o chamado culto da ressurreição. E era cedinho, muito cedinho. Algumas vezes era 5 horas da manhã, o pessoal acordava, ia para a igreja, sem tomar café, deixava para tomar café depois do culto. E eu me recordo que um filho de um querido pastor, amigo meu, disse assim: mas por que Jesus teve que ressuscitar tão cedo? Podia ser lá por volta das 9h30, 10 horas da manhã, a gente comemoraria do mesmo jeito, mas 5 horas da manhã. De certa maneira, aquele professor e aquele filho de pastor estavam perguntando a mesma coisa: que implicações a ressurreição de Jesus Cristo tem para nós? O que é que muda? O que é que afeta? No domingo como esse, o que é que afeta a gente celebrar e dizer: Cristo vive, Cristo está vivo? O que afeta? É justamente para isso que eu gostaria de convidá-lo a ler a palavra de Deus comigo, na mais longa, profunda e magistral exposição de toda a Bíblia sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se você conhece, você já sabe que eu estou falando de 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo se dirige àquela igreja na região da Acaia, na Grécia, a igreja de Corinto, para falar sobre algo que estava acontecendo entre eles naquela época. E o algo que estava acontecendo entre eles, poucos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, era a seguinte pergunta: será que ele ressuscitou mesmo? Veja o que é que diz o texto. A partir do verso 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12 apóstolos, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem no Senhor. Depois ele foi visto por Tiago,
mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e vã é a nossa pregação. E se somos tidos assim, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo, então, limita-se apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, peça a Deus agora que fale ao seu coração, que ministre a sua alma, que traga uma mensagem de Deus para você, e que você saia daqui tendo ouvido a voz não de um homem, mas a voz de Deus. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, e Te adoramos, ó Pai, nesta hora em que nós celebramos a Tua presença viva entre nós. Nós reconhecemos, ó Pai, que este culto não faria sentido algum se estivéssemos fazendo em memória de alguém que já morreu, cujas ideias nos inspiram, cujo exemplo nos molda a vida, mas que não tem poder, por não estar mais vivo, de transformar a nossa existência, dar felicidade aqui na terra e nos abençoar acima de todas as coisas materiais. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, no entanto, porque Tu ressuscitaste o Teu Filho Jesus ao terceiro dia e nos deste vida, e vida com abundância. Ele vive, e por isso estamos aqui, para ouvir a voz do Deus vivo que fala ao nosso coração por meio da voz de um homem limitado, pecador e fraco, que só pela Tua graça é o que é e prega o que crê. Assim oramos e pedimos que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração e nos diga, ó Pai, a razão da nossa fé de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É o que nós oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. No passado, ela foi chamada de a prostituta das provas, porque quem tem formação jurídica aqui sabe que, eventualmente, pode haver o falso testemunho. O testemunho foi tido durante muito tempo como algo que podia ser falseado, e por isso tinha uma credibilidade menor nos tribunais e nos lugares em que a verdade precisava ser estabelecida. A partir daí começou a surgir uma série de tentativas de provas técnicas, pareceres, eventualmente provas de natureza forense, de natureza jurídica, que pudessem provar quantitativamente, de preferência mensurando aquilo que estava sendo dito, porque eventualmente testemunhas podiam ser falsas testemunhas. Mas não era assim no início, especialmente na cultura judaica. Na cultura judaica havia duas certezas que eram inabaláveis. A primeira delas era que a palavra que uma geração passava para a outra deveria ser crida e repassada para a seguinte. A gente chama isso de tradição oral.
Durante muito tempo em que os escritos da antiga aliança e da nova aliança ainda estavam sendo registrados, grande parte do mistério da fé foi passado de pai para filho, e com detalhes, porque obviamente ninguém queria falsear a palavra de Deus. Naquele caso, quem conta um conto não aumenta um ponto. A tradição oral era o fundamento daquilo que se testemunhava. E a segunda coisa que era extremamente valiosa era a testemunha. Só para você ter uma ideia, em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá toda a verdade. Daí porque costumeiramente você perguntava a pessoas aquilo que elas tinham visto e ouvido, porque uma testemunha é alguém que conta aquilo que vê e aquilo que ouve. Ela não argumenta, ela não tenta provar nada, ela apenas relata. E quando uma testemunha eventualmente tinha um relato, que tinha detalhes de diferença em relação a outros relatos de outras testemunhas, surgia então a acariação. 2 ou 3 testemunhas eram postas juntas para que as dúvidas e eventuais diferenças fossem clarificadas. Isso era tão notório que até a pena capital no Antigo Testamento só podia ser aplicada se 2 ou 3 testemunhas de fato comprovassem os fatos que estavam sendo alegados. Você entende então porque quando Paulo escreve esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, a ênfase dele não é de provar com qualquer tipo de parecer ou outra prova forense o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Ele se utiliza de testemunhas. Porque se você pensar direitinho comigo, veja bem, não há dúvida alguma que você pode morrer, se doar, se dedicar por algo que você acredita que é verdade, mas não é. Mas é virtualmente ilógico e racionalmente inconsistente que você morra por algo que você sabe que não é verdade. Isso ninguém faz. Você está enganado e de repente se dedicar a uma obra que lhe leve até o sacrifício final, a uma crença que lhe leve até a renúncia da sua própria vida. A história está cheia de martírios, pessoas que se entregam àquilo que creem, mas creem e por isso se entregam. Agora imaginar que pessoas que não creem e sabem de antemão que aquilo que dizem crer não é verdade, estariam dispostas a se oferecer como se verdade fosse, a ponto de perder a única vida que tem, isso realmente não tem sentido. Essa é a razão por quê. Paulo então traz para o centro do argumento sobre a ressurreição de Jesus Cristo, não qualquer outra prova, a não ser a prova das testemunhas que diziam que Jesus Cristo ressuscitou. Nessa mensagem de hoje pela manhã, que será complementada à noite, portanto não deixe de vir à noite também, nós estaremos enfocando esse aspecto da testemunha sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo começa a sua exposição dizendo assim: irmãos, eu quero lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei quando estive aí em Corinto, e que vocês receberam e ainda hoje vocês perseveraram. Por conta disso, diz o verso 2, vocês são salvos, se vocês retiverem aquela palavra desde o início, tal como eu a preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. E o que ele disse que os coríntios haviam ouvido no primeiro momento, e agora ele estava repetindo, verso 3, ele diz: antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Veja a tradição oral forte aí, o que eu recebi, eu entreguei. Assim como eu recebi, eu entreguei a vocês. E o que é que eu recebi e entreguei a vocês? Algumas verdades. A primeira delas, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele faz questão de ancorar isso nas Escrituras, segundo as Escrituras. Pode projetar o texto, por favor. Também diz ele, Paulo, que ele pregou que além de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, no verso 3, segundo as Escrituras, ele também foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, Paulo estava falando daquilo que era o querigma, a mensagem básica da igreja, que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, e como ele falará um pouco à frente, que ele voltará para reinar.
Essas 4 verdades eram basilares, como colunas da fé cristã. E Paulo então relembra que foi esta a mensagem que ele pregou a Corinto, e que agora ele relembrava, mas ele relembrava baseado em algo que era fundamental. Não era apenas a fé dele, não era apenas porque Paulo dizia assim, não era apenas porque ele via ecos daquilo que ele estava crendo na Escritura, daquilo que ele havia pregado na Escritura, mas havia testemunhas além dele. E essas testemunhas eram a grande prova que Paulo agora esgrimia para mostrar que, de fato, Cristo havia ressuscitado. Ele começa a fazer isso a partir do verso 5. E ele cita coisas que talvez para você, mesmo tendo nascido numa cultura cristã, você nunca parou para pensar. Que se 2 ou 3 testemunhas são suficientes para acertar uma verdade, para que toda dúvida seja dirimida, olha só o que ele diz. Ele diz que ele apareceu a Cefas, que é Pedro. Depois ele apareceu aos outros discípulos, apóstolos, que ele chama de 12. Depois ele foi visto, veja o verso 6, por mais de 500 irmãos, de uma só vez, em uma única ocasião. Que essas 500 pessoas, segundo Paulo, na ocasião em que ele escreve essa carta, ainda estavam vivos, embora alguns já tivessem partido. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, uma segunda vez, e possivelmente ele está se referindo aqui àquele momento em que um deles, Tomé, duvida e pede para colocar os dedos nas feridas de Jesus e nos seus cravos, e Deus assim permite em Jesus Cristo, e ele então diz: meu Deus e meu Rei, ou seja, reconhecendo o meu Senhor, reconhecendo que ele era Deus. E afinal de contas, depois de tudo, e de ter elencado e enumerado, veja aí o verso 8, ele diz: foi visto também por mim. Aqui Paulo estava se referindo ao grande encontro que ele teve saindo de Jerusalém para a cidade de Damasco, quando ele encontra Jesus no meio do caminho, que está registrado em Atos capítulo 9. O que Paulo está querendo mostrar aqui, irmãos? O que Paulo está querendo mostrar é o que eu acabei de afirmar, que é possível sim que alguém pudesse ter se equivocado. Mulheres naquele primeiro domingo, tomadas pela emoção, saudosas do mestre, e que foram ali ungir o seu corpo naquele domingo, talvez tivessem se enganado. Era difícil, afinal de contas a pedra estava removida. Afinal de contas, não somente elas, mas quando voltam aos apóstolos, 2 deles, Pedro e João, entram no túmulo e veem não um corpo embalsamado ali, ou um corpo tomado por aqueles tecidos de linho que enrolavam o corpo naquela época, mas agora eles não apenas não viam o corpo, mas de maneira ordeira e arrumadinha, como quem levanta da cama logo cedo, estavam aquelas vestes ali do sepulcro. O que alguém poderia argumentar que talvez fosse uma alucinação, movida por uma forte emoção, seria impossível de ser sustentada por tantas pessoas, por tanto tempo, que viram a mesma coisa e foram testemunhas disto tudo, de diferentes maneiras e por muito tempo, a ponto de darem a sua própria vida por esta crença. Como eu falei, é possível você errar e crer no que não deve crer e morrer por uma coisa que é inútil, mas sabendo ninguém faz isso. Existe um senso de autopreservação que me faz dizer assim: não sei se vale a pena morrer por isso, mas se eu sei que é mentira, aí é que eu tenho certeza que não vale a pena morrer por aquilo que eu sei que é mentira. E esse é o argumento de Paulo. Mas por que Paulo usa esse argumento e gasta um capítulo inteiro em 1 Coríntios capítulo 15 para provar? Você entende pelo contexto que afirmavam alguns, veja aí o verso 12, de que não há ressurreição de mortos. O texto diz assim: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Qual era o problema aqui que Corinto enfrentava? Sabendo que a ressurreição era uma coluna basilar da fé cristã,
E sabendo que da morte de Jesus até aquele momento, outros homens e mulheres de Deus, na própria igreja de Corinto, haviam falecido e não tinham aparecido ao terceiro dia como o Senhor, que não tinham ressuscitado visivelmente, e não havia testemunhas de ressurreições. Naquela época, naquela igreja, naquela comunidade, muitos então começaram a dizer: será que é verdade mesmo? Porque veja, gente já morreu aqui na igreja e não ressuscitou. Lembra de fulano de tal, aquela senhorinha do circo de oração? Ela morreu, mas a gente contou 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela não ressuscitou, já faz 3 anos. Será que há ressurreição de mortos? Baseada nessa constatação muito pragmática, em que a gente precisa ver para crer, ter a prova para crer, que era o mesmo argumento que Tomé tinha naquele primeiro domingo, quando não presente, ele ouviu que Jesus havia aparecido aos demais apóstolos e disse: se eu não vir, eu não creio. É que alguns começaram a questionar que talvez não haja ressurreição. Paulo então toma essa afirmativa, que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição de mortos, e então vai fazendo uma engenharia reversa. Ora, se o efeito é que não há ressurreição de mortos, é porque talvez a causa esteja também equivocada. Se não há ressurreição de mortos, porque pessoas creem que só ressuscitarão se Cristo ressuscitou, então, se não há ressurreição de mortos, então é porque Cristo não ressuscitou. E é isso que Paulo diz. Ele fala assim: e se não há, veja aí o verso 13, não há ressurreição de mortos, ou seja, supondo que estes que afirmam que não há ressurreição de mortos estejam certos, então, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Você consegue entender que se eu não creio que Cristo não ressuscitou, eu não tenho esperança nenhuma de eu ressuscitar, de você ressuscitar? Paulo vai além. Ele diz assim: e se você não acreditar que Cristo ressuscitou, logo que ninguém vai ressuscitar, a sua vida se limitará a essa existência aqui, já que com a morte acabará tudo. E se isso acontecer, veja o que é que diz o verso 19, que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que você responderia se aquele professor perguntasse a você, então, agora: o que é que eu tenho a ver com a ressurreição? Talvez você respondesse assim: a ressurreição de Cristo é o único firme fundamento para você ser feliz na vida. Você consegue entender isso? Tem lógica o que eu estou dizendo para você? Mas mesmo que você não veja como está na Bíblia, preste bem atenção. Se sua vida limitasse a 70, 80, 90 anos, eu, se fosse você, não estaria aqui. Eu não perderia tempo com religião. Eu não perderia tempo com tentar ser bom, fazer as coisas corretamente. Sabe o que eu faria no seu lugar? Eu aproveitaria a vida louca. Eu simplesmente diria o seguinte: se não há ressurreição e a vida acaba quando o meu bios cessa de existir e há uma falência múltipla de órgãos ou uma falência de órgãos múltiplos, então por que viver buscando felicidade, fazendo o que é certo e respeitando certas regras e certos limites éticos? Não faz sentido algum. Mas pior, não faz sentido é você respeitar tudo isso só por um pedaço, só de maneira limitada, como se você estivesse militando em favor de duas crenças. Eu quero viver a minha vida loucamente, porque a vida acaba logo, e eu só tenho uma, aproveito. Mas ao mesmo tempo eu creio na ressurreição, e eu não posso fazer tudo aquilo, porque a vida não acaba quando eu morro. E esse pensamento ambíguo e duplo faz com que você não seja feliz, nem aqui na terra, nem depois que passar. Paulo tinha consciência disso, queridos. Ele tinha tanta consciência disso, que ele diz alguma coisa muito forte acerca daquilo que nós estamos fazendo hoje.
Mesmo você que está como nosso convidado vindo hoje, talvez pela primeira ou segunda vez, convidado por alguém da igreja. Deixa eu lhe dizer, olha só, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É o que Paulo disse no verso 13. Veja aí na plataforma. Mas ele continua, e se Cristo não ressuscitou, o que é vão? O que eu estou dizendo agora é vão. Não perca seu tempo, vá para a praia. Vá para a praia. É vã a minha pregação aqui. Por que é vã a minha pregação? Porque ela só tem um sentido, é alimentar a sua fé que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, porque não há ressurreição de mortos, eu estou perdendo meu tempo e fazendo você perder o seu tempo. Por mais que eu diga, gente, essa crença é maravilhosa, porque ela me ajuda a querer ser bem, ser uma pessoa boa, fazer o bem. Isso não é suficiente, querido. Porque lembra, se eu não acredito firmemente naquilo que me pode fazer viver, isto não é suficientemente forte para dizer pelo que eu devo morrer. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se eu não creio firmemente em algo, para por este algo viver, este algo não é forte o suficiente que justifique que eu me entregue até a vida por essa crença. E é isso que Paulo falou. Somos tidos então por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, veja o verso 15, ao qual Ele supostamente não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O que é falsa testemunha? É alguém que disse que viu o que não viu, ou disse que ouviu o que não ouviu, ou o inverso. E se isso é ilógico, do ponto de vista de uma testemunha que jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade, nada aquém, nada além do que a verdade, mais ainda não faz sentido para alguém que resolve viver por causa disso. Não faz sentido viver por causa disso, se isso não for verdade. A palavra testemunha, deveria eu ter dito no início da mensagem, ela tem essa conotação de alguém que dá declaração verdadeira acerca de algo diante de uma autoridade, mas a palavra testemunha aqui é a tradução da palavra mártir, de onde vem transliterado a palavra mártir para o português, em grego. E mártir é o quê? É alguém que morre por aquilo que crê. De modo que quando Deus diz que nós somos testemunhas da ressurreição, nós estamos dispostos a morrer por aquilo que cremos. Mas se formos falsas testemunhas, como Paulo diz, que é a consequência decorrente de não acreditar que Cristo ressuscitou e, consequentemente, que nós não ressuscitaremos e, por isso, nos tornamos falsas testemunhas, logo, nós estamos dizendo que iremos morrer e viver por algo que, quando chegar a hora de viver, nós não viveremos por este algo, e quando chegar a hora de morrer, nós não estaremos dispostos a morrer por este algo. Esse foi o dilema de 2000 anos da história. Calcula-se, e eu não sei como fizeram esse cálculo, mas eu imagino que é verdade, que da morte de Jesus Cristo até os dias atuais, cerca de 70 milhões de cristãos, nesse período todo, morreu por causa da sua fé. Desde aqueles que foram martirizados no Coliseu Romano, entregue às feras, até aqueles que, durante todo um tempo em que eles viviam atrás da cortina de ferro, eram tidos como inimigos de uma ideologia ateísta. Até os dias de hoje, em países de orientação islâmica, em que a fé cristã não é permitida sequer publicamente, quanto mais pregada como nós estamos pregando aqui. Se é verdade que esse número de 70 milhões de pessoas morreram em 2000 anos de cristianismo, é verdade, queridos, e diz a história, que mais ainda morrerão nos próximos anos, até quando, afunilada a história, as pessoas só terão uma opção, você inclusive, eu inclusive, de sermos testemunhas até o último fôlego da nossa vida, mesmo correndo o risco de perdermos a vida e encurtá-la do ponto de vista da longevidade dela, ou então sermos falsas testemunhas. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos ter que dar esse testemunho. Na verdade, nós já estamos tendo que dar esse testemunho.
Talvez você passe a situação em que seu ambiente de trabalho ou de estudo, você precisa escamotear, esconder um pouco, discretamente, que você é cristão e crê na ressurreição de Jesus Cristo. Seja porque a sua fé será ridicularizada por supostas pessoas mais capazes de dizer que ela é irracional do que você provar que ela é lógica. E aí, consequentemente, você dá um passinho de prudência atrás, fecha o seu bico e não prega que Cristo ressuscitou. Amanhã é feriado, mas na terça-feira, quando você voltar, por exemplo, para a classe de aula da sua faculdade, do seu colégio, você que é estudante, experimente levantar-se e pedir licença ao professor e dizer assim: eu quero contar para vocês como foi o meu domingo de Páscoa. Eu não ganhei necessariamente o ovo de Páscoa que eu gostaria, mas eu estava na igreja domingo à noite, o domingo pela manhã, e o pastor pregou sobre Jesus estar vivo. Eu creio que Ele ressuscita, que Ele ressuscitou e ressuscitará mortos. Experimente fazer isso na sua sala de aula. Experimente, no momento de descompressão no seu trabalho, tomando um cafezinho com seus colegas, dizer assim: gente, como é que foi o seu domingo? E todo mundo vai dizer assim: o bacalhau estava delicioso, a Páscoa foi gostosa, o ovo de Páscoa foi bom, revi meus amigos, e que coisa boa, esse ano emendou com 21 do Tiradentes e o feriado foi mais prolongado. Mas experimente você, depois de todo mundo falar, dizer assim: pois para mim o mais maravilhoso é que no domingo pela manhã às 9 horas eu estava na igreja celebrando que Cristo vive. Experimente fazer isso. Sem nenhum discurso panfletário, só dando o seu testemunho. Experimente e veja qual vai ser a reação. A tendência será que a cada dia mais você recuará um pouco mais na coisa mais simples e estruturante da sua fé, que segundo Paulo é dizer que Cristo veio, que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que você, para piorar a situação, crê que Ele voltará. Experimente dizer isso. Experimente viver isso nesses próximos dias, meses e anos. E talvez você vai engordar, espero que não, mas se preciso for, lembre, você crê nisso, então você está disposto, não é verdade? Espero que você não engorde a lista dos 70 milhões de mártires. Mas como eu disse, você crê nisso, não crê? E você está disposto, não está disposta? Porque se você não crer nisso e não estiver disposto, querido, vá para a praia. Porque se você não crer nisso, é vã a minha pregação e vã a vossa fé. E esse é o grande argumento de Paulo. Não é possível a crença na ressurreição ter sobrevivido 2000 anos de história sem gente que esteve disposta a crer nisso, passar para a próxima geração, mesmo ao custo de sua própria vida. Não foi um papel que Paulo usou, um atestado, uma fotografia, um vídeo, um filme, que ele usou para provar aos irmãos de Corinto que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Ele disse assim: eu vi, e antes de mim 12 apóstolos, e antes de mim, individualmente, Tiago, as mulheres no túmulo, e quase 500 pessoas, de uma vez só. Eles são a prova do que eu creio, e do que eu preciso que vocês creem também. Você entende que basta que você duvide disso, para que seu filho, seu neto, seu bisneto, nas próximas gerações, ache que tudo isso é uma boa e bonita história, igualzinho a Papai Noel, a qualquer conto de carochinha, e não é uma verdade que estrutura a sua fé? Acredite nisso. No início da década de 90, segunda metade da década de 90, eu tive a oportunidade de pastorear numa igreja fora do país. Alguns de vocês eram minhas ovelhas na época e se lembram. E eu me lembro que, assim, acostumado com as coisas aqui, eu pensei que no domingo da Páscoa a gente poderia pegar um monte de folheto, e naquela nação que foi fundada por pais puritanos, protestantes, fugindo da perseguição religiosa na Europa, era livre fazer isso. E então eu disse: gente,
reuni a igreja e disse: vamos pegar um monte de folheto e vamos para a esquina daquele shopping que fica perto da igreja, e todo mundo que chegar, a gente só tinha culto à noite, todo mundo que chegar a gente distribui e convida para o culto um folheto. Os crentes que estavam lá e que eram minhas ovelhas há mais tempo, que estavam lá há mais tempo, olhavam para mim como se eu estivesse propondo a coisa mais absurda do mundo. Até que um teve uma coragem e disse assim: pastor, não pode. Como é? Não pode. É soliciting. E o que danado é soliciting? É quando você solicita atenção ou oferece um produto ou um serviço que não foi solicitado por alguém. Isso é proibido por lei. Aqui, na Flórida, nos Estados Unidos, no século 21, é verdade? É. Na época não era o século 21, no século 20 ainda. É verdade? É. E o que é que a gente vai fazer? Acredite você, nós gastamos $22 mil para comprar um mailing list e poder mandar 10 mil cartões para ver se alguém aparecia no domingo de ressurreição para cultuar conosco. Pegamos um zip code, um código de endereçamento postal específico, compramos o mailing list dos Correios e mandamos 10 mil cartões convidando para o culto. Vieram 13 pessoas. Final do século 20. 20 e poucos anos já se passaram. Sabe o que acontece? É que quando isso deixa de ser uma crença estruturante na fé, rapidinho ela vira um mito. Ela vira apenas uma festa religiosa. E o que acontece nos dias de hoje é que cada vez mais as igrejas precisam encenar a paixão, fazer grandes espetáculos com luzes e sons, uma grande produção artística para dizer apenas uma coisa: que Ele vive. Como nós estamos dizendo aqui, com esse culto, com a nossa crença, com a nossa fé e com a nossa pregação. Vocês percebem como é simples perder essa fé? E que só o poder da ressurreição de Jesus é capaz de alimentá-la e fazê-la verdadeiramente viva, tanto quanto Ele é vivo. Esse é exatamente o grande dilema de Paulo, que faz ele gastar um capítulo inteiro, um dos mais longos da carta aos Coríntios, para dizer assim: não é verdade que porque alguns não ressuscitaram ainda, Cristo não ressuscitou. E todo o seu argumento, e se você tiver a oportunidade de, ao longo do dia, em algum momento, quem sabe no almoço deste domingo, ler o restante do texto, depois do versículo último que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, lê o 20 em diante, até o final, você haverá de entender por que isso era tão importante. Hoje à noite, nós vamos ver um exemplo, somente um, dessas testemunhas, do que crer em Cristo ressuscitado mudou na vida dessas duas pessoas. E você vai entender como é possível que pessoas que criam possam perder a fé. E tudo começa quando eu começo a perder a fé viva num Deus vivo. E isso aqui se torna apenas um código de ética e um ritual religioso. Se isso se tornar um ritual religioso e uma tradição do calendário religioso, litúrgico, e um item em que eu subscrevo, mas isso me faz perguntar como aquele professor, o que é que isso tem a ver comigo? E eu não encontro resposta nenhuma. Infelizmente, essa crença me faz o mais infeliz dos homens, porque ela me ancora nesta terra, quando na verdade o que eu creio é que eu estarei com Ele ressuscitado, porque Ele vive e eu viverei. Reflita sobre isso e venha à noite para a gente conhecer duas pessoas que passaram por esse dilema, que talvez você passou também. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu fiz uma oração, e na oração, pedindo pelo sermão e pedindo por este culto, eu pedi algo. Senhor, eu posso ser aquele cirurgião que vai pegar com o seu bisturi
um câncer que precisa ser extirpado, e eu vou ter que fazer uma margem de segurança, e talvez nessa margem de segurança eu possa tirar, junto com o câncer da descrença, um pouco da crença de alguns que estão claudicando na fé. Como eu posso fazer isso, Senhor? Se eles saírem daqui sem refletir e responder à pergunta daquele professor: o que é que a ressurreição tem a ver comigo? Pense nisso durante o dia. À noite nós nos encontraremos para ver o testemunho de 2 pessoas que descobriram como não crer na ressurreição de Cristo afetou terrivelmente a fé deles. Curva sua cabeça por um instante, eu gostaria de orar com você e por você, pedindo que Deus lhe faça refletir, e refletindo você possa reforçar a sua crença que Cristo ressuscitou e você ressuscitará com Ele. Ó Deus amado e querido Pai, não é preciso provar aquilo que Tu dizes, porque a Tua palavra é verdade. E não foi com essa intenção, Pai, que eu trouxe essa palavra aos meus irmãos e irmãs, essas ovelhas que o Senhor me deu o privilégio de pastorear aqui e onde elas estiverem por meio da internet. Na verdade, Pai, eu quero apenas afirmar aquilo que nós cremos. E o que nós cremos é que, se não crermos na ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós somos os mais infelizes do mundo. Nesta vida, não há fundamento melhor do que a ressurreição de Jesus para ser feliz. Nesse processo, Pai, eu te peço que, na minha limitação de não ser capaz de argumentar, o Teu Espírito mesmo convença aos Teus filhos e filhas que estão aqui que ressurreição, culto da ressurreição, ritual da ressurreição, só faz sentido quando é compreendido no que tem a ver com cada um de nós. E que, ao sairmos daqui para almoçar, aproveitar o restante do dia, nenhum de nós saia daqui sem ter parado e refletido: afinal, o que é que isso que eu estou fazendo agora tem a ver comigo? O que a ressurreição de Jesus tem a ver comigo? Que faças isso, Pai, para que haja fé viva para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém.